Amém. Deus abençoe a igreja. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar primeiramente a contar a minha história, depois eu vou falar sobre a palavra que Deus colocou no meu coração. Mas enquanto a irmã estava orando, eu estava vendo anjos andando aqui, depositando chamas de fogo no coração de vocês. Tem anjos andando neste lugar e pode acreditar que é real a presença dos anjos do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Glória. Meu nome é Glória mesmo. Vocês devem estar pensando assim, quem é, que sotaque é esse esquisito? Eu saí do Líbano da guerra e fui morar na Argentina, no Egito por um tempo. Mas eu vim para a terra prometida, que é o Brasil, que eu amo com todo o meu coração. Não é porque estou bajulando, mas sou apaixonada nessa terra. Eu sei que quando a semente está numa terra errada, ela não dá fruto. Mas quando depositada numa terra fértil, na terra onde Deus quer te plantar, você vai crescer e dar fruto. Eu falo que eu era terra seca, né? Mas quando eu cheguei no Brasil, eu virei terra fértil. Eu sou muito grata a Deus por ter me tirado daquele lugar para eu estar aqui hoje. Sei que são propósitos do Senhor na nossa vida. Mas por que meu nome é Glória? Meu nome é Glória porque na época dos anos 80, não é para fazer conta de quantos anos tenho, tá? Não vamos fazer conta aqui não, né? Mas nessa época no Líbano, ficou na moda em introduzir, aceitaram, porque era proibido colocar nomes europeus, latinos, americanos para os filhos. Até hoje você vai ver que não existe nome europeu, americano de meninos, não é Brian, não existe, né? Tudo o nome árabe mesmo. Mas nas meninas foi, nos anos 80 deixaram entrar nomes diferentes. E aí minha mãe viu uma menina pequenininha, bonita, né? Falou assim, qual é o nome? Glória. Falou, quando eu tiver uma menina vou colocar de Glória. E eis-me aqui a primeira filha dos meus pais. Sou filha primogênita de 6 irmãos. Família árabe é numerosa mesmo, mas é porque também tenho irmãos gêmeos, né? Então, família numerosa. Eu nasci num lar muçulmano, num lar totalmente desestruturado. Sempre eu cresci e sempre tive um vazio dentro do meu coração. Meu pai me apresentou um Deus, o Alá. Detalhe, eu vou abrir um parênteses aqui, Alá para os muçulmanos é o Deus de Abraão. Mas não entendo que Deus é esse. É o mesmo Deus que a gente adora, mas eles são da raiz de Ismael, né? Da filha da Egita. De Egito, né? A Agar. Dali que sai a nação ismaelita. Eu sou descendente dessa linhagem, né? E meu pai me apresenta um Deus bravo, um Deus que se você faz coisa errada, ele vai te castigar. E além, meu pai nunca foi um pai amoroso, não foi um pai que dava carinho, abraçava. Ele era um pai que gritava, que obrigava nós a rezar. E eu, quanto mais obrigava a gente, mais a gente se afastava, porque a gente não entendia também muito. E eu saio da guerra por primeira vez aos 6 anos de idade. Eu tinha 6 anos, nós saímos extraditados, fomos morar na Argentina. Lá na Argentina também, nós mudamos muitas vezes de cidade, de lugar e tal. E sempre vendo meus pais brigar. A gente nunca tinha comunhão na mesa. Nunca se assentava todo mundo na mesa, não tínhamos essa comunhão de pai e filhos. Não tínhamos isso. Era só gritos, era só apanhava. E foi um trato assim. E eu continuava tendo esse vazio dentro do meu coração. Era uma tristeza que eu sentia. Eu não sabia expressar, nem falar com palavras o que eu sentia. E aquela vontade de não viver, o porquê que eu estava aqui na terra.
né? Eu não entendia quem eu era, eu não entendia para que eu vim, o que eu estava fazendo aqui no mundo. E a minha infância foi difícil, não foi uma infância boa. E aos 12 anos, nós retornamos novamente para o Líbano, quando eu tinha 12 anos. Porque meu pai queria voltar novamente para lá. Tinha saudade da cidade, do país, queria voltar, enfim. E nós retornamos novamente. Mas, detalhe, as guerras continuavam. E aí é onde eu vi a dificuldade, né, de estar num país onde a gente não sabe se vai cair uma bomba em cima de você. E eram traumas em cima de traumas. Eu falo bomba, guerra, e vocês, eu acho que não têm nem noção do que eu estou falando, o panorama do que eu estou dizendo. Mas sabe os trovão, que parece que vai cair o mundo? É esse o barulho de uma bomba caindo. E nós passamos lá um tempo, e quando meu pai viu que a gente não conseguia realmente se adaptar mais a esse sistema, né, de uma guerra, de bomba caindo e de tudo, ele viu que não dava, ele voltou, decidiu que teríamos que voltar para a Argentina. E minha mãe também não queria nos dar esse tipo de vida, porque já as meninas casam jovem e é bem difícil. Então, a gente decide retornar para a Argentina. Eu pensei, estou salva da guerra, graças a Deus. Até que um dia na Argentina começou a chover forte, trovoar, e eu comecei a gritar desesperada dentro do apartamento, achando que as bombas estavam caindo. Aí eu descobri que eu tinha saído da guerra, mas a guerra ainda estava dentro de mim, com os traumas do que a guerra traz. E fui crescendo com isso. Eu fui crescendo com isso dentro de mim. Eu fui crescendo, eu estava terminando a administração de empresas lá na Argentina, eu fiz todos os meus estudos lá. E quando eu estava terminando o último ano, estava quase nos últimos 3 meses, eu comecei a namorar. Meu pai soube disso. E meu pai, na época, tinha restaurante árabe em Buenos Aires, na Argentina. E ele falou assim para minha mãe, você não vai dar de comer para ela. E aí, o que aconteceu? Meu pai tinha restaurante, eu ia para a escola de manhã, no almoço eu ia para almoçar lá e à tarde continuava na escola. E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Não sei o que fazer. Porque eu não queria repetir de ano. Eu nunca fui melhor aluna, mas nunca repeti. E tinha algo dentro de mim, eu não vou repetir. Eu quero terminar. Mas como que eu ia ir para a escola se eu não tinha dinheiro? E muito menos, estava assim me alimentar. E aí o que aconteceu? Eu dentro de mim decidi ir mesmo assim. E aí o primeiro dia peguei ônibus, cheguei no motorista, falei assim, eu preciso de ir para a escola, mas não tenho dinheiro. E aí o motorista falou, pode vir. Aí eu subi, na volta a mesma coisa. E o detalhe era que eu tinha como ir de graça para a escola, no metrô, no ônibus, só que eu não tinha dinheiro para comer. E aí que eu comecei a ficar com ódio e raiva do meu pai, por tudo que ele estava fazendo comigo. A minha barriga começou a fazer muito barulho. Se passaram os dias, e eu indo um dia desses na escola, eu desmaiei de fome, no metrô, caminho à escola. Eu não sei se vocês já desmaiaram de fome, mas é horrível. A barriga começa a falar bem forte. Mas eu tinha algo dentro de mim, eu não queria parar, eu não queria desistir de terminar meus estudos. E eu não conhecia Jesus, eu só conhecia um Deus bravo que te castigava se fazia alguma coisa errada. Meu pai tinha me falado do Alcorão, que no Alcorão tinha várias histórias de aparições de anjos. Eu vou falar para vocês que o tempo que mais eu achei dinheiro no chão foi nesse tempo na minha vida. Eu sabia, para mim era um anjo que estava jogando dinheiro no chão para me comer. Era
só o dinheiro diário, assim, parecia um maná do céu. Dava para comer um cachorro quente e tomar um refri. E depois os meus colegas na escola compravam o café da manhã. Então, por que Glória está contando essa história? Primeiro, quando lá fora te dizer e te impedir de cumprir o teu sonho, você tem a decisão de ser vítima protagonista da tua história. Você tem a decisão de hoje quem sabe eu não estaria aqui. Se eu decidisse ser vítima e falado assim, não, eu não terminei a escola porque meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Aquele vitimismo dentro da gente. Mas eu quero dizer para você que quando você decide e toma a decisão, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. E quando você toma a decisão de querer ser advogado e não tem dinheiro, eu não sei qual é o sonho de vocês. Não deixe que o mundo paralise e nem por dinheiro deixar de cumprir o teu sonho. Porque se você decidir, Deus vai abrir o mar para você poder passar. E o maná do céu vai vir diariamente para te sustentar. E você vai glorificar o nome do Senhor. Não vai ser você. Você vai falar, eu consegui porque Deus me ajudou. É sobre isso, se trata disso. Eu sem conhecer, mas eu sabia que existia um Deus que estava enviando um anjo para eu poder passar por esse momento que eu estava passando. Não deixe que as coisas te impeçam de cumprir o sonho que você tem. Porque se teu sonho é ser advogado e não tem dinheiro, Deus tem um cartão black no céu para te depositar o dinheiro. Mas você tem que realmente tomar a tua decisão. Deus não vai tomar essa decisão por você. E eu vou falar cartão black, sabe por quê? Porque um dia eu sonhei, há um ano passado, estava passando por uns apertos assim, e eu sonhei que o meu pastor estava sentado numa mesa com um cartão black assim, passando o cartão. Aí eu olhei para ele assim, e Deus falou no sonho, Deus falou assim, ele tem meu cartão black. Eu falei, uau. Aí eu acordei e falei, então se ele tem, eu também tenho, não me vai faltar nada. Acredite que vocês têm um cartão black de Deus. O dinheiro cai, vem de algum jeito e Deus vai ser glorificado através da tua vida. Só que não deixa que as vozes de fora, ninguém te impeça o que Deus tem preparado. Porque Deus já depositou em você aquilo que você vai ser aqui na terra. Então nada pode impedir que teus sonhos não sejam impedidos por dinheiro ou por ninguém. Toma a decisão, deixa que o mar se abra e você vai andar. E Deus, você vai ver os milagres e maravilhas que vai fazer na tua vida. Mas ali, eu fiquei com ódio e raiva do meu pai. Eu não queria mais ver do meu pai. E o que aconteceu? Eu peguei e eu me desliguei do meu pai, eu me afastei dele. Passaram-se anos. E uma hora, uma pessoa que estava estudando para psicologia, ela precisou de uma pessoa para fazer o teste, para passar, né? Fazer aquele negócio, precisava de uma pessoa. E aí ela me chamou e falou, você pode ser? Eu falei, posso. Aí toda semana ela fazia uma hora comigo. E um dia pegou e perguntou sobre meu pai. Falou, e de teu pai? Eu falei, de meu pai, não quero nem saber de meu pai. Aí ela pegou e falou assim, por quê? E eu contei para ela. E ela pegou e falou assim, mas teu pai sabe o que ele fez em você? Você já contou para ele toda a dor que você passou nesse tempo? Eu falei, não. Aí ela olhou para mim e falou, por que você não conta? E eu falei, não sei, não tenho vontade de falar. Aí ela falou, se você falar para ele, eu tenho certeza que ele vai te pedir perdão. Aí eu olhei para ela e pensei, ela não tem noção do que ela está falando, nem conhece meu pai. Aí passou uns 15 dias mais ou menos, ele pegou e meu pai foi para o hospital por um problema no coração. E ele começou a ligar para os filhos e me chamou para jantar na casa dele. E eu fui. Eu lembrei daquilo que essa mulher tinha falado e eu fui. Sentei na mesa para jantar com meu pai. E eu falei, pai, lembra daquele tempo assim, assim, assim? Então, foi assim, eu desmaiei de fome e fui contando todas as coisas que eu passei. Lógico que eu não contei assim, né? Eu era mais jovem, chorava. E ele olhou para mim chorando, me abraçou e falou, filha, me perdoa.
Foi algo sobrenatural, porque quem teve a libertação ali, que eu saí livre daquilo, saí leve de lá. Porque eu abri minha boca e falei. Então, muitas vezes o inimigo vai fazer um monte de coisa na tua cabeça, porque aquela pessoa te fez mal. Se você não abrir teu coração e falar para outra pessoa o que ela fez, você não vai conseguir liberar perdão. E nós somos que nos liberamos, não são eles. Eles nem sabem a dor que cometeram dentro de você. E eu falo para você, se você tem algo ainda dentro do teu coração para liberar perdão, para falar a dor que cometeu aquela pessoa para você, senta e fala, porque vai ver cura. E você vai ser livre dessa dor que está atingindo tua alma. E aí foi algo maravilhoso. Dali passaram-se um tempo e eu vim de férias para o Brasil. Eu tenho mais 20 minutos, vou resumir aqui. Eu vim de férias para o Brasil. E quando eu cheguei, eu fui para Balneário Camboriú. Eu moro em Balneário Camboriú há 14 anos. Não vamos fazer as contas. Eu cheguei na beira da praia, que estava o táxi, entrou na orla. E eu olhei assim, eu lembrei do Líbano. Eu falei, nossa, que lindo, eu gostaria de morar aqui. E eu cheguei no hotel e lembrei que meu pai tinha me ensinado que quando eu queria falar com Allah, eu pegasse o Alcorão, fizesse uma pergunta para ele, abria o Alcorão e Deus iria falar comigo, ia me dar resposta. Só que eu não estava com o Alcorão na minha mão. Aí eu peguei e pensei, o que eu vou fazer? Aí na cabeceira da cama tinha uma Bíblia dos Gideões no quarto do hotel. Eu pensei, bom, é o mesmo Deus, vou pegar e vou perguntar para ele. Detalhe, 2 dias no Brasil sem saber falar a língua. Peguei aquela Bíblia, falei, Senhor, será que eu vou morar aqui? Só isso fiz. Abri a palavra e eu li assim, você morará no paraíso de Deus. Eu falei, pronto, eu vou morar aqui. Só que até hoje não acho esse versículo. Não acho esse versículo até hoje. Aí eu peguei aquilo comigo. Detalhe, eu vou confessar o pecado. Peguei essa Bíblia para mim, até hoje está comigo. Não sei se podia levar ou não, mas eu peguei. Já está confessado. Aí eu peguei, levei aquilo comigo e voltei para a Argentina. E aquilo ficou comigo no meu coração. E nesse tempo minha avó, a mãe da minha mãe, que ela tinha vindo com a gente também do Líbano, estava morando com a gente, ela adoeceu. E nesse tempo eu fui cuidar dela no hospital. E uma das noites eu peguei e olhei para ela e pensei, o que será que ela está pensando deitada ali? Né? E eu me coloquei no lugar dela, na idade dela, eu pensei, por que eu não tentei isso? Por que eu não tentei aquilo? E aquilo ia vindo no meu coração e eu pensei, eu não quero chegar na idade dela pensando, por que eu não tentei ir para o Brasil? Eu quero pelo menos pensar assim, não deu certo, mas pelo menos tentei. E aquilo virou uma chave dentro de mim. E aquilo fez com que eu tomasse a decisão de vir para o Brasil. Mas se não dava certo, eu ia retornar. Mas o meu coração lá na minha velhice não ia ficar aqui. Por que eu não tentei? Eu não quero ficar assim. Então eu, se sento de fazer, eu faço. Não deu certo lá na minha velhice. Estou livre de por que não tentei. Aí eu peguei e falei com meu pai. Meu pai falou, vai. Peguei 2 malas e vim. Cheguei aqui, falei, eu vou trabalhar no melhor lugar de Balneário Camboriú, porque eu era cabeleireira, tinha trabalhado em vários lugares importantes. Aliás, minha arrogância e a soberba estavam assim, ó, em cima de mim. Aí eu cheguei e falei, eu vou trabalhar no melhor lugar de Balneário Camboriú, porque eu sou boa, então qualquer lugar vão me aceitar. Fui fazer teste. Não. Eu falei, o que está acontecendo? Fui abrir o jornal, os endereços, fui olhando. Aí tinha um endereço ali, eu fui até o endereço daquele lugar, eu cheguei, quando eu olhei, falei, aqui não vou trabalhar, não quero trabalhar ali. Era um lugar do tamanho de uma garagem, pequenininha no centro. Falei, eu nunca que vou entrar ali. Imagina, eu queria trabalhar no melhor lugar de Balneário Camboriú. No lugar mais lindo, mais luxuoso. Aí Deus vai te pegando, né? Eu não fui lá.
comecei a fazer mais teste, fui gastando dinheiro, fui dando, e nada, e nada, e nada, e nada. E foi passando os dias e aquele jornal, aquele endereço estava de novo, fui procurando emprego, cheguei lá, passei de novo nessa rua, eu falei, não vou entrar. E eu senti algo que me puxava para mim entrar, mas não consegui, não entrei. Deu 25 dias, eu contando dinheiro porque já estava, né, finalizando, acabando. Me resignei, falei, vou entrar naquele lugar porque eu não tinha mais, era o único endereço que eu não tinha ido. Entrei, fiz o teste, aquela mulher, uma senhorinha, falou assim, pode entrar, amanhã começa. Eu olhei para ela e pensei, ixi, 25 dias, deixei de ganhar dinheiro, né? Só gastei. Mas quanto de nós fazemos isso quando Deus quer nos direcionar para um lugar e por soberba ou arrogância, a gente fala, eu aqui? Não. E aí você fica naquele lugar, eu não sei se é pecado falar, se lasca ali, perdendo tempo, né? Não é palavrão, né? Deus que me perdoe. No altar, depois o pastor me tira daqui rapidinho. Não gosto também de falar essas coisas. Mas a gente se lasca por teimosia, né? Porque Deus está te direcionando em um lugar, a gente quer a maçã agradável aos olhos, porque o diabo ele maqueia as coisas, mas Deus quer tratar você no lugar mais humilde e pequenininho. Não é porque Deus não, Deus pode te colocar naquele lugar, mas Ele quer tratar nosso coração. Ele quer ver até onde você realmente, aquilo que Ele quer te dar lá na frente, não pode ter soberba e arrogância dentro de nosso coração. E geralmente quando você quer ser dono de uma empresa ou trabalhar de gerente ou de coisa grande, você tem que começar de baixo sempre. E com Deus é igual. O que vem rápido vai embora rápido. E é isso que eu senti ali. Eu entrei naquele lugar, comecei a trabalhar naquele salão pequenininho. E nesse lugar pequenininho, com 28 anos, por primeira vez, eu ouvi uma música. Eu falo música agora, né? Mas aquela música dizia assim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Gente, 28 anos eu tinha. Mal sabia falar o português. Mal entendia o que estava cantando aquele louvor. Mas eu vou falar para vocês que aquele vazio de 28 anos que eu tinha sentido e procurado preencher em coisas do mundo, em roupas, em homens, em festas, em baladas, em amizades, em seja lá o que for lá fora, que nada tinha me preenchido até ali. Eu fui preenchida com aquela música, naquele salãozinho pequenininho. Eu parecia que eu estava no céu, eu não sabia expressar o que eu estava sentindo. Mas pobrezinhas delas, mal sabiam elas que durante os meses que se passavam, elas iam ouvir esse louvor o dia inteiro, tocando. Na época era CD, da minha idade sabe o que é CD, depois as crianças procuram no Google. Mas lá aquele louvor tocava o dia inteiro. Eu só via que as pessoas se olhavam entre elas, ninguém falava nada. Eu penso assim, elas devem pensar, deixa ela quieta, é muçulmana, mulher bomba, vai que joga uma bomba aqui. Deixa ela quieta com aquele louvor, tocando que acalma a alma dela. Gente, se tenha um lugar para você aprender idioma, é dentro de um salão de beleza. A mulher fala muito. Lá eu aprendi a falar português em 5 meses e meio. Uma dica que dou. Aí, dali eu estou resumindo, vou resumir, porque senão eu vou passar do horário, já está com pouco tempo.
Nem entrei na palavra aqui, meu Deus do céu. Aí, logo depois, eu abri uma loja de roupa no centro. Meu pai me ajudou com a loja de roupa. E eu comecei a vender muito bem. Só que nessa época, no inverno não era movimentado como é hoje ali em Balneário. E comecei a dever os meses de aluguel da loja. Eu comecei a ficar desesperada, porque tinha algo dentro de mim. Não quero decepcionar meu pai. Que meu pai me ajudou com dinheiro e eu depois falar, pai, não deu certo, eu perdi tudo. Era uma angústia que dava dentro de mim. Aquilo começou a ficar pior dentro do meu coração. Não queria eu decepcionar meu pai. E ali nessa época entrava uma senhorinha de bengala com olho cego, pegava ônibus, veio me apresentar Jesus. Mas, olha só como é que é. Ela começou a falar de Deus para mim e me ensinou o livro de Jó por primeira vez. Ela vinha toda semana falar de Deus para mim. E quando ela contava a história de Jó, eu chorava e chorava por causa da história de Jó. Aí ela pegou e falou assim, sabia que na Bíblia fala muito do Líbano? E do cedro do Líbano? Eu falei, sério? Aí ela falou, sim, olha aqui o monte do Líbano, o cedro do Líbano. Eu falei, nossa, como eu sou importante, estou na Bíblia. Imaturidade. Aí eu comecei a me interessar, a ler, a buscar, né, na Bíblia o que falava de Deus. E aquela senhorinha deixou de ir. Só que quero falar para vocês, sabe quem era aquela senhorinha de bengala que batia, que me ensinava a palavra na loja? Aquelas mulheres que batem na porta na rua, sabe? Que evangelizam. Eu quero falar para vocês que se você não se mexer e se você não estiver disponível para Deus, Deus vai usar qualquer pessoa para poder tocar e chegar no coração de alguém. Que nós estejamos disponíveis para Deus, para poder falar de Jesus para alguém. Porque se não somos nós, vai ter seitas lá fora que vai fazer isso por nós. E aí, nesse tempo, eu desesperada, uma mulher entra na loja, eu falei, contei a minha história, e ela falou, amanhã vou te levar na minha igreja. Eu falei, tá bom então. Fui na loja, foi lá na loja, me buscou no outro dia, me levou na igreja. Aonde que era? Eu tinha que colocar um véu na cabeça para entrar. Eu falei, uau, como na mesquita. Aí eu me senti mais à vontade. O povo, não, um homem separado das mulheres, aquele orquestra lindo, só que eu não entendia muito das coisas. Eu só ia para lá para pedir ajuda para Deus. Eu só falava, Deus me ajuda, eu não posso fechar aquela loja. E eu só buscando a Deus da minha forma. Ninguém tinha me ensinado nada, da forma que eu sabia me achegar a Deus, mas para mim Deus era um homem que te castiga, então ele era Deus lá e eu aqui, mas eu pedia para ele me ajudar. E aí passaram-se uns meses, de um dia para outro, uma pessoa veio, se apresentou e falou, não, eu vou mudar a tua loja. E ele colocou roupa da academia para mim, consignada, mudou a loja, mudou o chão, colocou ar-condicionado, máquinas, computador, tudo. De um dia para outro, a minha loja mudou e eu comecei a trabalhar muito bem, abri mais uma loja, mas eu estava com 3 lojas de entrada para comprar minha casa. E aí essa mulher vinha e falava assim para mim, ô Glória, vamos lá na igreja? Eu falei, não posso, eu estou trabalhando, não tenho mais tempo. Para mim, Deus já tinha me ajudado, eu não precisava mais dele. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu falo assim, o Deus bombeiro. Apaga o fogo e quando apaga nós falamos beijinho no ombro e dei as costas e volto à minha vida normal. Eu fiz isso, eu falo isso. Por isso que eu queria falar sobre o filho pródigo, Lucas 15, que, a partir do versículo 11, que fala sobre isso. Né? Sobre o filho pródigo. Eu não vou ler a palavra porque eu tenho mais 10 minutos para entregar o microfone. Senão vou me estender aqui e vão, né? O pastor não me chama mais depois. Mas leia, quem conhece? Todos conhecem a palavra do filho pródigo, né?
o filho pródigo pediu a bênção para o pai. Pai, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E eu fiz isso também, sem conhecer que Deus era. E aí, o que aconteceu? Eu estava com 3 lojas, trabalhando muito, saída, festa, balada, viagem. Estava nem aí. Até que um dia eu comecei eu fechei as lojas de aos poucos e comecei a trabalhar em vendas de produção em atacado para lojistas. Uma pessoa tinha me dado essa dica, começou a me ajudar e eu comecei a trabalhar com isso. Mas o que eu quero falar? Quando você não tem identidade, você não sabe quem você é, lá fora vão fazer mal para você. E assim eu falo para os pais, afirmem a identidade dos filhos, porque quando eles sabem quem eles são, o lobo mau está lá fora para fazer e destruir as pessoas, sabe? E aquela pessoa era como se fosse um pai para mim também, ao mesmo tempo. Tinha aquela imagem que eu não tive com meu pai. E tudo isso ajudou. E aquela pessoa falava para mim, não, eu vou te ajudar. Aí, às vezes, ele levava minha mercadoria, entregava, trazia dinheiro para mim. Até que um dia fiz um pedido bem grande. Ele levou e nunca mais voltou. Aí, o que aconteceu? Eu entrei numa depressão enorme. Eu tinha dívidas para pagar, tinha banco que estava em vermelho. E eu me tranquei dentro de casa desesperada, chorando, desesperada, sem saber o que fazer. E eu comecei a ouvir vozes que falavam, se suicida, você não vale nada, você não é ninguém. Claro, eu não sabia quem eu era também. Então, comecei a acreditar naquelas vozes que te falam isso. E a angústia foi crescendo, e o desespero foi maior. Eu não tomava banho, andava com a mesma roupa de sempre, quase nem comia, minha casa estava imunda. Era realmente Satanás tomando conta de uma escuridão dentro de mim. E aquilo resplandecia dentro da minha casa. E dia a dia eu chorava. Quem teve, só quem sabe o que é depressão. Porque não dá para expressar com palavras a dor que é. Por isso que está tendo tanto suicídio lá fora. E você pode estender a mão para alguém dentro do teu trabalho, do teu lado. Que Deus te dê esse dom para você poder detectar e poder falar de Jesus, do amor de Cristo para essas pessoas que tanto precisam. E aí, no meio desse desespero, dessa depressão, aquelas vozes continuavam a me falar, você tira a tua vida, você não vale nada, você não é ninguém. Uma noite, já sem aguentar mais tanta dor, levantei da cama e falei, Deus, eu vou embora daqui, não quero mais viver nessa terra. As pessoas são má. E eu quero ir embora para o céu. Mal sabia eu para onde eu ia. Levantei da cama, fui preparar para me enforcar. Minha casa é de 2 andares, peguei um lençol para me enforcar. Na hora que eu estava preparando tudo para me enforcar, meu celular tocou. Quando o meu celular toca, eu olhei a ligação, minha casa estava toda desligada as luzes. Eu vou me estender mais 7 minutos, tá bom? As luzes desligadas da casa, eu olhei a ligação e falei, não vou atender, vou continuar a fazer o que ia fazer. Aí o celular continuou tocando, olhei, era um casal de amigos meus cristãos, de Brusque, talhadores, eram meus, os que talhavam minha roupa. Aí eu peguei e falei, vou dar essa chance para eles, eles são os últimos a ouvir a minha voz e vou continuar a fazer o que ia fazer. Então, vou atender e vou desligar depois. Não vou falar nada. Atendi a ligação. Oi, Glorinha, tudo bem? Tudo. Você ligou para nós? Falei, não. Você está onde? Estou em casa. Tem alguém com você? Eu, não. Mas não tem um homem aí com você? Não, Sheila, estou sozinha. O que aconteceu? E bem irritada, eu queria me suicidar. Ela estava me incomodando, fazendo um monte de perguntas. Irritada, eu falei, não, Sheila, o que aconteceu? Eu estou sozinha aqui. Ela falou do outro lado, um homem chamado Ângelo acabou de me ligar agora de teu número de telefone. E quando ela disse Ângelo, caí no chão de joelho. Comecei a chorar e eu falei, eu ia me suicidar agora. Eles vieram de Brusque para me socorrer. Eu ouvi a ligação do meu celular, não tinha nenhuma ligação de saída.
No celular deles tinha ligação entrante, que era meu número de telefone. 18 segundos falou com esse tal de Ângelo. Ela diz que quando ouviu minha ligação, que era eu, falou assim: oi Glorinha, tudo bem? Do outro lado uma voz de um homem que transmitia a paz. Falou assim: não, aqui não é a Glória que está falando, é o Ângelo. Eu ouvi a ligação do celular deles. Era meu número de telefone. Aí ela falou assim: ah, então desculpa. E ele falou: não foi nada, mas foi ele que tinha ligado para ela. Aí ela desligou a ligação, sem entender, pegou e retornou, bem na hora que eu ia me suicidar. Eu quero falar para você, mesmo que o diabo esteja montando contra você, Deus é o Deus que faz o impossível. Porque eu era uma improvável, lá do outro lado do mundo, sem conhecer. E eu quero falar para você, que aquele lugar onde eu por primeira vez ouvi um louvor, porque eu não falei para vocês, com 28 anos por primeira vez, eu descobri que eu podia adorar a Deus. Eu não sabia que eu podia adorar a Deus em louvores. Eu não sabia que eu podia dançar para Deus lá. É pecado fazer isso. Você tem a oportunidade de adorar a Deus, de colocar louvores na tua casa, de dançar para Ele. E às vezes prefere ouvir pagode. Lá do outro lado do mundo tem pessoas, as almas delas gritando, com aquele vazio, sem entender o que elas estão sentindo, mesmo orando na mesquita 5 vezes por dia. Eu sei o que eu estou falando. O único que vai preencher esse vazio se chama Jesus Cristo. Nós temos essa liberdade nesse lugar, de adorar a Deus, porque nós fomos feitos para adorar o Senhor, não para ouvir música do mundo. Você está adorando a tua carne. Ali nesse momento eu entendi que tinha algo a fazer nessa terra. Porque Deus fez isso comigo? Para quê? Porque Deus levanta uma improvável para ser vaso de honra nas mãos dele. E para eu estar aqui, porque o Senhor escreveu este dia no livro da vida. Mientras eu acho que aquela noite o diabo preparou tudo para me tirar a vida, no jornal da terra ia sair assim escrito: mulher se suicidou. Eu acho que lá no inferno deve ter também a produção de imprenta, para os demônios saber o jornal deles. No jornal do inferno ia dizer assim: mulher se suicidou. Os demônios conseguiram e eles festejando. Mas lá no livro da vida estava escrito o meu nome. E ali o meu nome e o teu está escrito. E dele ninguém toca. Para a honra e glória do Senhor, envergonharmos o inferno. E é para isso que nós estamos aqui na terra. Nós temos a digital. Todos somos diferentes, mas para um propósito para o Senhor. Eu quero falar para você, obrigada, que você é filho e filha de Deus, que nós temos identidade. O diabo quer fazer acreditar para mim e para você que nós somos órfãos. Mas ei, eu vou falar um segredo para você. Quem é órfão é o diabo que foi mandado do céu há mais de milhares de anos. Nós somos nós. Cada vez que o diabo vem com uma mentira para ti, você fala: Satanás, sai daqui, porque você é órfão, eu sou filho e filha de Deus. É para isso que o Senhor nos chamou. Para você fazer parte dessa história com Jesus Cristo. Para você poder ajudar pessoas. Hoje eu faço parte de um projeto do Abraço à Vida, ali, anti-suicídio. Então, o que nós passamos não é para derrota. Entenda que o que você está passando não é para derrota. Entenda que você está passando para dar glórias ao nome do Senhor. Foi dolorido? Foi. Passar pelo deserto é difícil? É. Mas é melhor passar no deserto com Ele do que estar no palácio sem Ele. É melhor estar com Ele no deserto, porque você vai ver a mão de Deus te sustentar naquele momento. Eu quero falar para você: não pare, não desista. Continue, busque a presença de Deus. Ei, quando eu li o filho pródigo, a história dele,
que depois de me converter, eu me batizei, 12 dias depois eu comecei a falar em língua sem saber o que era isso. Você entende? Uma muçulmana, meu pai, quando descobriu que eu me converti, ele falou que eu não era mais filha dele. O que aconteceu? Eu não estou nem aí, porque eu tinha conhecido aquele que me amou primeiro. Sabe qual é o preço a pagar por amor a Cristo? Ele já pagou por nós, eu sei. Mas existem coisas que nós precisamos passar por amor a Ele, porque Ele vai provar nosso coração. Até que ponto você me ama de verdade? Sabe? E quando eu fui ler, detalhe, Ângelo, quando eu fui descobrir, Ângelo significa no grego, anjo, e no latino, mensageiro. Os anjos mensageiros do Senhor trabalham até hoje a nosso favor. Não foi só na época de Abraão, de Daniel, não. Eles existem até hoje e eles trabalham a nosso favor. Você tem teus anjos que são determinados do céu. Para a partir que você nasce, eles estão com você, estão comigo. Existe. Tenha fé no teu coração, que tudo aquilo que está passando não é em vão. E aí quando eu fui ler a parábola do filho pródigo, eu fui descobrir que eu era uma filha pródiga, porque eu tinha pedido para ele. E quando eu li aquele versículo, Deus falou para mim: filha, você não queria a minha presença. Você só queria aquilo que eu podia te dar. Eu chorei muito, porque era verdade, eu não me importava por ele. Eu queria que ele me dê. Me dá, Deus, me ajuda. E ele me disse: eu posso te dar tudo aqui na terra, mas sem a minha presença, você vai perder tudo. O segredo é que quando você está comigo, 5 pães e 2 peixes se multiplicam na minha presença. Não é a quantidade, é com quem que você está. Eu vou falar para você, busque dia a dia a presença do Senhor, porque sem a presença, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Eu quero que você se coloque de pé, que eu quero orar por você. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Não tenha medo de nada. Tenha certeza que quem coloca e tira é o Senhor. Que Ele é o Pai deste lugar. Que você tem um Pai que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E que Ele quer curar nosso coração. E Ele quer que você tenha um relacionamento real e verdadeiro com Ele. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero orar por você. Senhor, eu te peço, Senhor, nessa noite, que Tu venhas em cada coração incendiar, cada coração a dar vida e vida na abundância, que eles venham acreditar no Teu amor, que eles venham a ser toda depressão, todo desânimo, todo espírito de morte, Pai, seja quebrada toda maldição hereditária sobre a vida dessas pessoas, Senhor. E eu ministro vida e alegria, Senhor. Venha curar a alma delas, Senhor. Venha encher cada coração em que elas venham a ter sede da Tua presença nesta noite. Que eles possam buscar cada dia e acreditar que eles são amados, filhos amados do Senhor, e que o Senhor os ama e o Senhor os criou para fazer grandes coisas aqui na terra. Ninguém aqui é medíocre, ninguém aqui é órfão. Aqui é aqueles que o Senhor os coroa como filhos e filhas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esta noite, te agradeço por cada coração que está aqui. Que essa semente não seja perdida, mas que venha a germinar por anos, anos e anos. Que não esqueçam de que Tu és Deus e que sem Tua presença nós não somos nada. Não importa a quantidade, importa com quem nós estamos. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém.